Olá, meu nome é Marcos Vinícius, eu sou aluno de mestrado da PUC-Rio, de Engenharia Química e Materiais, né? Vou estar apresentando aqui agora o trabalho referente à segunda prova da disciplina de Planejamento de Experimentos e Estimação de Parâmetros, da professora Amanda e do professor Bruno. Esse trabalho consiste na análise crítica de uma tese de doutorado do professor da Unicamp, que trata sobre a aplicação de planejamento de experimentos em diferentes etapas do refino de petróleo. Como havia dito, esse trabalho ele é do professor Leonardo Vasconcelos Fregolente. A sua tese de doutorado está de 2009. Aqui está a parte de arquivo referente a essa tese. Um resumo diz o seguinte, né, que essa tese ela aplica a técnica de planejamento de experimentos em diferentes estudos de otimização realizados na engenharia de Paulínia, a REPLAN, através de planejamentos fatoriais aplicados no simulador de processos de deslocamento retardado. Foram geradas equações polinomiais em suas respectivas curvas de nível. Depois foram realizados experimentos seguindo planejamentos com configuração estrela, ou que a gente conhece como DCCR, que seria um delineamento composto central rotacional para maximização da recuperação de moléculas na faixa de destilação do GLP, nas áreas de fracionamento de gases, das duas unidades de coqueamento retardado da REPLAN. O que acontece é o seguinte, esse estudo está fomentando a recuperação de GLP, que é um gás que é feito de petróleo, mais economicamente atrativo para o mercado, né, de resíduos mais pesados desse processamento do refino. Então, através da manipulação de algumas variáveis, o autor ele desenvolve um estudo para poder aumentar a taxa de recuperação de GLP. Como já foi abordado, uma breve introdução tratando sobre essa questão da destilação do GLP nas áreas de fracionamento de gases, né? E isso significa identificar o ponto de operação que propicie a mínima concentração de moléculas com 3 ou mais carbonos no gás combustível. Esse gás combustível em questão é o gás queimado na REPLAN para poder desenvolver todas as atividades da refinaria. Então, conforme esse GLP ele está associado na fração pesada, né, do descarte, ou então no gás combustível queimado, não é atrativo economicamente. Então, também a retirada do GLP do gás combustível. Tá? Os métodos utilizados foram, na realidade, um modelo de segunda ordem de resposta múltipla, tá, utilizando combinações entre as 3 variáveis e 8 respostas independentes. As 3 variáveis trabalhadas foram a vazão de carga fresca, chamada de CF, razão de recibo RR e temperatura de saída dos fornos TS. Um delineamento fatorial de 2 ao cubo utilizou 8 ensaios, de menos 1 a mais 1, 6 pontos axiais de menos 1,68 a mais 1,68 e apenas um ponto central de 0 a 0, para um total de 15 experimentos. Os softwares utilizados pelo autor foram o DC Sim e o MS Excel. As respostas individuais trabalhadas foram gás combustível, GC, gás de efeito de petróleo GLP, nafta leve de coque NLK, nafta pesada de coque NPK, gasóleo leve de coque GOLC, gasóleo médio de coque GONC, gasóleo pesado de coque, o GOPC e o coque propriamente dito sequinho. Aqui está a tabela que o autor utilizou para poder fazer todas as análises e temos os rendimentos, os resultados aqui de cada uma correspondente a cada uma variável. Durante a reprodução da tese, foi utilizado o Microsoft Excel e o Python 3, onde eu pude estar refazendo todas as análises do autor, tá, e fazendo um check dentro das respostas encontradas por ele. Dentro do modelo de regressão, dá para perceber que as respostas foram quase idênticas aqui nas somas quadráticas. E os valores diferentes encontrados nos resíduos estão dentro da casa de 10 a menos 5, em grande média. Então,
quase 1 milionésimo de diferença aqui em alguns fatores de resíduo que dá para ser considerado como insignificante. Tá? Aqui nos totais nós podemos ver também que todos os valores estão muito próximos dentro do que o autor encontrou. Durante a reprodução da tese foram encontrados betas, e eu estou mostrando cada um aqui. Os betas para GC, como pode se ver também, aqui eu tenho os betas da tese, tenho os betas do Excel e os betas do Python. Todos estão muito próximos uns dos outros. Aqui tem alguns que estão fora da ordem com o artigo, mas dentro do Excel e do Python dá para a gente notar uma semelhança incrivelmente grande. Isso se repete para o GLP, como se repete para a nafta leve, nafta pesada, para o gasóleo leve, gasóleo médio, gasóleo pesado e para o coque. Foi observada uma similaridade muito grande, e a gente vai poder ver isso um pouco mais à frente, através do resultado encontrado no R². Aqui são os gráficos de Pareto. O autor não inseriu esses gráficos no trabalho dele, mas eu inseri aqui para poder ter uma visualização melhor da situação. Tá? E dentro do teste T, a gente pode ter uma noção de quais os fatores são significantes ou não para cada resultado. Aqui para o gás combustível, aqui para o GLP, todos foram aceitos como significativos. Para a nafta leve também, todos os valores foram aceitos como significativos. E já da nafta pesada em diante, juntamente com o gás combustível, alguns não foram aceitos como significativos. Gasóleo médio, gasóleo pesado e o coque. Ok. Nós podemos ver aqui agora, através da análise de variância pela ANOVA, isso aqui eu estou mostrando os resultados obtidos em Python, né, que nós podemos obter um R² acima de 99%. Esse aqui, no caso, é o gás combustível, mas a gente vai ver que em todos isso se repete, em todos os 8 resultados. Na realidade, os resultados foram muito bons. Houve uma diferença nos F calculados, tá? No gás combustível e nos outros também, o que eu não sei explicar porque o autor encontrou esses F calculados tão diferentes, visto que eu encontrei os mesmos F calculados tanto no Excel como no Python. Mas, independentemente disso, todos ficaram acima, né, do valor do F tabelado, que é 4,7725. Então, está considerada válida. GLP, 99%, nafta pesada, 99%, gasóleo leve, 99%, médio, 99%, pesado, 99%, e o coque também, na faixa dos 99%, acima dos 99% de R², então demonstrando realmente a significância desse modelo de regressão, desses resultados encontrados. Aqui nós temos as curvas de níveis, a parte de cima, A e B, são as apresentadas na tese do autor, e as de baixo são as encontradas no Python. Dá para notar uma similaridade também muito grande para todos os resultados. Superfície de respostas, não havia essas superfícies na tese do autor, mas aqui também foi levantada na apresentação essa superfície para uma melhor visualização. Nós vamos estar avançando, vendo as curvas de níveis e a superfície de resposta, e vai poder ser notado que todas as curvas de nível estão muito similares com as do artigo. Aqui, novamente, para a nafta pesada, para o gasóleo leve, gasóleo médio, gasóleo pesado, e aqui para o coque, incluindo essa do coque, né, que elas são invertidas aqui os seus sentidos, e dá para ver que no Python também foi obtido esse resultado, logicamente que com cores diferentes do que as utilizadas pelo autor, mas isso é insignificante. O que importa são os dados que foram realmente muito próximos dos obtidos pelo autor. Dentro das conclusões,
podemos analisar que esse DCCR realizado no Excel e no Python 3, ele teve a intenção de fazer uma verificação cruzada dos resultados encontrados pelo autor na tese. Por isso foram utilizados 2 programas de simulação. Através dos testes, verificou-se que os dados da tese estão muito próximos dos encontrados pelo Excel e do Python, os quais são idênticos entre si, Python e Excel. E os erros encontrados estão entre 10 a menos 5 e 10 a menos 6, sendo considerados insignificantes. O modelo de regressão considerou como significativos todos os valores lineares, quadráticos e de interação para GLP e NLK, e como não significativos os segundos valores. Os quadráticos de CFTS, as interações de CFRR e RRTS para o gás combustível, interações de CFRR, RRTS e CFTS para nafta pesada, o valor quadrático de TS para gasóleo leve, os quadráticos de CFTS e as interações CFRR, RRTS e CFTS para o gasóleo médio, o valor quadrático de TS para o gasóleo pesado e os valores quadráticos de CFRR, TS e a interação entre CFTS para o COC. O delineamento composto central rotacional provou ser eficaz para avaliar as variáveis do processo da análise da tese. Os resultados obtidos foram significativos até o limite de 95% de confiança, visto que o nosso alfa estipulado foi de 0,05, né? Uma vez que todos os F calculados e encontrados são maiores do que o F tabelado de 4,7725. Outro fator que representa uma excelente indicação de significância do modelo são os coeficientes de determinação do R², que são todos acima de 99%. Alguns, inclusive, na faixa dos 99,99%, muito próximos de 1. Então, a tese forneceu informação suficiente para ser reproduzida nos softwares de simulação Microsoft Excel e Python 3, tendo os resultados muito concisos constatados por esse software. Obrigado e até mais.